Galera, seja muito bem-vindo. Gente, agora vamos esperar o nosso querido algoritmo do Instagram comunicar a todos os cantos desse Brasil baronil para a gente poder conversar hoje sobre um assunto que é muito curioso, que é muito interessante. Vamos deixar a galera toda entrar, coisa boa. Ó, a Júlia chegou. Tudo bem, Júlia? Seja bem-vinda, querida. Ó, a Júlia entrou. Coisa maravilhosa. Ó, o super Jacared entrou. O nosso convidado, o grande Matheus, já tá aqui. Matheusão, vamos esperar aí uns 5 minutinhos que eu te adiciono aqui na nossa live. A Valdilene, que tá sempre com a gente. O Marcos. Cara, ó, o PR Mendes. Eita, deixei cair meu celular aqui, que eu tô dando like em vocês. Coisa boa. Ó, a Eliane tá aqui com a gente. Gente, esse momento, olha a Amanda, grande Amanda. Amanda também lá da FCM LOL. A Aninha do nosso time, o Alex. Gente, olha só, esse momento é bom para poder aproveitar, que são 5 minutinhos para comunicar todo mundo, pra galera vir, aquela coisa toda. Tem um aviãozinho muito bonitinho, que esse aviãozinho você consegue compartilhar com qualquer professor, educador, produtor de conteúdo, qualquer um que esse assunto que a gente vai trabalhar hoje aqui vai conseguir ajudá-lo. Então, por favor, compartilha, gente, porque vai ser conteúdo de alto nível. Hoje a gente vai falar sobre propriedade intelectual e direito autoral. Cara, essa quantidade toda de conteúdo que vocês estão produzindo, como é que funciona? Estou usando o conteúdo de um monte de gente, quais são as preocupações que eu devo ter? Preciso ter preocupações? Em que níveis são essas preocupações? Será que eu consigo rentabilizar com isso? Será que eu tomo um processo se eu usar de forma errada? Enfim, tudo vai ser respondido hoje pelo Matheus. Ó, coisa boa. O Aristides também já tá aqui. Ó, coisa boa. Pô, a galera lá do escritório tá vendo aqui se o Matheus tá mandando bem. Larga de ser mentiroso, hein? Olha aí, a galera, o Paulo já veio. Paulo, tu tá querendo ver se o cara tá mandando bem. É brabo, né? Grande FCM LOL, vocês são sinistros demais. Cara, eu vou adicionar o na nossa conversa aqui. Pá, Thaís, seja muito bem-vinda. O Matheus está entrando aqui. Fala, Matheus. E aí, meu querido? Show! E aí, Bernardo, tudo bom? Tudo certo, cara. Prazerzaço conversar com você, cara. Bom demais. Show de bola, show de bola. Tá, eu tô A levando uma gente... surra aqui para botar o celular no tripézinho improvisado. No O trevo... porta-lápis tá complicado, mas tá tudo bem, tudo certo. Conseguiu. Deu bom, deu bom, deu Deu bom, bom. deu bom. Coisa boa demais. A galera tá entrando aí, ó. Paulinho, Rodrigo. Tô Matheus, a vendo gente aí. sempre espera 5 minutinhos, que é o tempo Beleza? do algoritmo do Instagram. Dar aquela comunicada na galera toda do Brasil Baronil, para poder a Uhum. galera tá toda aqui acompanhando com a gente. Né, o Marcelo tá aí, grande Marcos tá aí, a Odara tá dando tchau pra gente, a Júlia, coisa boa demais. Ó, vamos, a Manuela, a galera já tá entrando, acho que a gente já pode começar já trocando a nossa ideia. Cara, Show eu de queria bola. começar agradecendo, né? E aí, gente, o que eu queria falar para vocês, para todo mundo que tá ouvindo aqui? Primeira vez que eu conheci, eu tinha uma dor como empreendedor na área de educação, que era, eu não conseguia um escritório de advocacia que me tratasse com carinho, que entendesse que eu não sou formado em direito, que eu preciso de umas ajudas mais amorosas, né? Até eu encontrar esses caras. E aí, É. quando eu conheci o Heitor, que trabalha lá junto com o Matheus, né? Cada um é especialista numa área. Quando eu conheci o Heitor estava de camisa, pela primeira vez eu vi um advogado de camisa polo. Aí eu falei, Aí ele cara, entrou. encontramos, aí ele entrou. Encontramos. Eu falei, pô, encontramos. Eu encontrei o advogado. Quando ele me abriu de camisa polo, eu falei, cara, é isso. Só que tem um problema, eu não passo credibilidade nenhuma pra ninguém, porque eu sou sempre de camiseta, olha a minha camisa de hoje. E aí, pô, agora meus advogados tudo bonitão, olha a cara do maluco. Tipo, bonitão, camisetinha, gostei demais. Então, primeiro, queria agradecer e indicar, se vocês estão precisando de advogado, a eles. Eu quero fazer logo um merchan de graça aqui, que eu acho que vale a pena. E a segunda coisa, cara, agradecer ao Matheus. Pô, cara, por estar aqui, por pegar esse tempo aqui para poder tirar a dúvida de todos os educadores que estão com a gente, todos os produtores de conteúdo. Eu tenho certeza que a gente vai ter conteúdo muito rico aqui hoje e trazer que é essa nossa proposta. Matheus, cara, se apresenta aí pra galera, pra todo mundo te conhecer.
Não, e a antes gente disso, conversar. eu que tenho que agradecer a oportunidade de estar aqui. O pessoal só fala bem. Eu não tive um contato tão direto com vocês, mas o pessoal, o Paulo falou bem demais, o Thiago falou bem demais. Vieram pessoalmente falar no pessoal, né, no privado. Pessoalmente não, porque tá todo mundo em casa. Mas no privado falar que, pô, Bernardo é foda, o Jovem Gênesis é isso aqui é bom demais. É uma beleza. Então eu fico feliz de estar participando. Agradeço a oportunidade, o convite também. E, bom, só essa apresentação curta, então. Eu trabalho no FCM Law, a gente tem uma pegada mais empreendedora, voltada ao meio de startup, ao ecossistema e tal, e lá dentro eu fico na parte de propriedade intelectual, desde marca, a gente vê, apesar de não trabalhar tecnicamente, a gente vê patente, design industrial, direito autoral, a gente lida muito com música, trechos, livros, obras, enfim. Então a gente pega essa parte global da propriedade intelectual. Então, hoje eu tô lá. Eu tô lá desde o início do escritório, então a gente se dá muito bem por causa disso. Então, se eu não me engano, tirando vou até zoar, mas tirando a prima do Heitor, que foi a primeira estagiária, eu fui o segundo. Então, eu tô lá bem desde o começo mesmo. Já tem, vai fazer, acho que daqui a pouco faz 6 anos. Então, a gente tá. Caramba, esse tempo todo, que massa, cara. A gente tem um entrosamento bem firme lá, acho que por conta disso também. Então eu trabalho junto com o Fábio Sendão, a gente toca essa área de propriedade intelectual, né? Ele como sócio fundador. E hoje eu faço um mestrado totalmente voltado para essa parte de propriedade intelectual na FRJ, pelo programa Profinítica do governo. E tem até colega meu aqui do mestrado, que é o Igor, mandar um abraço para ele. Que maneiro. E é isso, a gente vai devagarinho, vai fazendo um curso ali, um curso aqui, daqui a pouco um negócio, vai se especializando. Eu tenho muita vontade particular de dar aula um dia, então estou estudando Que para isso. maneiro, cara. Tenho uma vontade particular, minha mãe é professora, a gente vivia nesse meio acadêmico aí, então é uma vontade que eu tenho e foi um dos motivadores até de eu ir atrás do mestrado, né, para fazer, porque todo mundo se forma, pode fazer outra coisa, para daí sim tentar se especializar. Eu fiz o contrário, eu me formei e fui pro mestrado direto, então é uma vontade que eu tenho, algo que eu acredito que não é que falte, mas é um sentimento que vem desde a faculdade, que eu não vi muitos colegas, talvez o pessoal até me zoava por causa disso, mas enfim, é uma vontade que eu tive e tô tocando aí hoje. Coisa boa. É isso, é isso. A ideia sempre dá certo quando a gente segue o nosso coração, o nosso propósito. Essa é a ideia, Sim. cara. Gente, inclusive a Vanessa, há muito tempo atrás, a gente começou na série de lives, né, Matheus? E aí a gente já tá na 18ª, se eu não me engano, ou 19ª, produzindo aqui conteúdo, trazendo vários convidados de várias áreas. E aí quando eu perguntei, a Vanessa pediu para mim, ela tá até agradecendo, obrigado, Bernard, que isso, querida, eu que agradeço pela sua participação. Lá no nosso grupo ela falou, Bernard, eu tô com muito receio sobre o conteúdo que eu tô consumindo e o conteúdo que eu tô produzindo. E aí como é que funciona pra galera que tá aqui, já sabe como funciona, pro Matheus pra você poder entender. Cara, eu te fazendo aqui perguntas, se aprofundando, tirando a dúvida. Galera, se vocês tiverem dúvidas, por favor, coloquem aqui. A gente responde as dúvidas lá pro final. Né? A gente responde as dúvidas lá mais pro fim da live, tá? Mas vão colocando aqui, por favor, interagem com a gente, que é legal essa interação, é hiper importante. Se vocês estiverem gostando, bota coraçãozinho. É tão gostoso, Matheus, quando vê os coraçãozinhos subindo aqui, ó. Eu gosto muito. Verdade. Matheus, cara, professor tá com a seguinte dor, cara, agora nesse momento. A gente, né, começou a sair do mundo ali tradicional, da educação presencial, foi pro digital. Quando a gente foi pro digital, todo mundo tem que falar, né, o coordenador, a percepção foi, cara, você tem que produzir conteúdo online. Esses conteúdos estão desde vídeos, estão desde textos, estão desde exercícios, estão desde, enfim, são diversas a multiplicidade dos formatos desse, né, desse tipo de conteúdo produzido pelo professor. E aí, eu queria que você começasse a falar sobre o que o professor tem que ter ponto de cuidado na hora que ele está produzindo e consumindo um conteúdo. Certo. Então, nesse papo de hoje, o que eu pensei, que é até uma forma que eu gosto de conversar, né, de falar. Se é algo mais informal, como se fosse um bate-papo, tá sendo, né? Vou tentar evitar ao máximo um juridiquês, falar... Porra, por favor! Por favor. Traduza pra gente. Se tiver alguma dúvida, qualquer coisa, me corta, pergunta, que é até melhor assim, de termos, né? Termos técnicos, que às vezes tem que falar, não tem muito pra onde fugir. Bom, mas a princípio, né, o que a gente precisa estar atento?
A gente tem uma legislação, que é a Lei 9.610 de 98, que nela vem destrinchado de forma, eu acredito que até suficiente nunca é, mas de uma forma interessante. Então eu recomendo essa leitura para todo mundo que está com dúvida. Tá? Ela é bem clara em certos pontos e omissas em outros, né? Obscurecida, digamos assim. Então, essa lei, ela tem os tópicos que ela diz o que é protegido por direito autoral, o que não é entendido como direito autoral. Ela diz sobre reprodução, sobre contrafação, sobre plágio, sobre um monte de coisa. Então, ela diz exceções, inclusive, também, que a gente vai chegar nessa parte. Então, a princípio, o cuidado que o professor deve ter, qualquer pessoa, inclusive o professor agora, que é o nosso tema, primeiro dar uma lida nessa lei, se conseguir, ou talvez busque um resumo. Qual é o número, Matheus? 9.610 de 98. Lei de Direitos Autorais. 9.610 de 98. Ou joga no Fechado, Google, lei de Direitos Autorais. E dá uma olhada, dá uma olhada, dá uma conferida ali. Eu tenho certeza que você vai tirar muito das suas dúvidas a partir dali, tá? O outro ponto, sempre contate alguém que entenda da matéria que você está querendo lidar, enfim, seja reprodução, seja utilização de obra de terceiro, seja gravação da sua aula, seja alguém gravando a sua aula sem sua autorização, enfim, tem mil cenários aí que a gente pode encontrar. Então procura sempre alguém especializado nisso, um advogado, ou alguém que preste uma consultoria mais acadêmica também, faça parecer, enfim, viabilidade de negócio, tem vários temas que você consegue tirar essas dúvidas fazendo esse tipo de consultoria. Então, num primeiro momento, a gente tem que observar o que pode ser, o que é o direito autoral, né? Toda criação que vem do espírito. Ou seja, uma criação de espírito não é uma ideia, é a forma de execução dessa ideia. Exemplo, há muitos anos atrás alguém imaginou seres fantásticos no mundo da Terra-média. Se o autor não põe isso no livro, não quer sair o Senhor dos Anéis. É um exemplo, entendeu? Então a ideia que ele teve, se ele não praticasse, se ele não botasse mão na massa e fizesse o livro, que depois originou o filme, e daí vai derivando, vai ter até uma série, não seria abarcado pela proteção do direito autoral. Então tem que ter esse ponto, esse cuidado. Então a partir daí, você teve a sua ideia, você executou a sua ideia, você é pessoa física, pode ser pessoa física ou jurídica, mas partindo primeiro da pessoa física, você tem o direito moral sobre aquilo ali e tem o direito patrimonial. O direito moral ele é inalienável, até me embolei, inalienável e irrenunciável. Você vai ter isso durante toda a sua vida, enfim. Já o direito patrimonial é mais questão de titularidade. Então, por exemplo, eu criei uma obra, um livro, tá? Criei uma apostila. Eu vou ser sempre o autor daquela apostila. Fui eu que fiz ali, eu que botei as questões, eu que elaborei tudo. E o titular, talvez, pode ser uma editora, pode ser uma escola, pode ser uma distribuidora. Isso tudo vai ter que ser abarcado por um contrato, tá? Então, tem muitas nuances nessa pergunta específica que você fez, que eu não estou querendo desviar muito para depois ter que voltar tudo. Sim. Não, mas fantástico. Já deu para poder compreender. Cuidados aqui. Pô, o que é direito autoral já é interessante, já dá para entender que é realmente quando a gente coloca uma ideia em prática. Então, ninguém tem direito autoral sobre uma ideia, isso é inviável. Tem que virar alguma obra. Sim. Exatamente, a forma de execução você colocou, e que, cara, tu vai ser autor daquilo dali que é o seu direito patrimonial sempre. Né? Durante quando você estiver vivo, você continua com o seu direito, né, ali previsto. Tá. Uma outra coisa que surge muito e aí você acha que os pontos de atenção, e aí muito sobre plágio, tá? Eu acho que é importante esse tema sobre o plágio, porque quando você fala, por exemplo, sobre o plágio, o que se caracteriza um plágio e quais são os pontos de atenção que o professor tem que ter para não plagiar sem querer, sabe? Aquela coisa. Porque no direito não existe eu não sabia, ninguém tinha me contado. Eu nunca, entendeu? Não existe isso. Então quais são os pontos de atenção para não se caracterizar plágio? Beleza. Então... Até para alguém cometer plágio com você, né? Pode pegar teu material e plagiar. Acontece bastante. Até para artigo do escritório, essas coisas, acontece. Enfim. Primeiro a gente tem que definir o que é contrafação e o que é plágio. A ideia é muito próxima. É uma questão até doutrinária essa distinção, né?
A contrafação é quando você reproduz alguma coisa e tem um proveito econômico, mas sem tirar a autoria de quem A fez. autoria. Então, por exemplo, você É o famoso abre aspas, você né? não, enfim. Digamos, você fez o livro, você fez a obra. Eu peguei Tá. a sua obra, peguei, sei lá, 200 exemplares, vendi, te atrapalhei economicamente, de forma indevida, vendi de forma indevida, tá? Sem nenhuma negociação com você. Vendi e não disse que é meu, não disse que nada, mas te atrapalhei. Isso é contrafação. Plágio é quando eu pego toda a sua obra, escrevo como se minha fosse e revendo. Então, não Entendi. necessariamente... As duas é problema. As duas são contra a lei e tudo mais. As duas, inclusive, podem refletir no Código Penal, no artigo 184. Entendi. Então, você pode, desculpa meu francês aí, se ferrar um pouco, né? Para não falar outra coisa. Entendi. É por aí. Então, tem que tomar cuidado com isso. Então, o que você faz para evitar? Qual o cuidado que você sempre tem que ter? Que é o comum. É não copiar de terceiro. Se for, por exemplo, citações são válidas desde que tenha o nome do autor. Entendeu? Paráfrases são válidas também. Então, o que você não pode é pegar um texto inteiro, dizer que é seu e reproduzir por aí. Inclusive, autoplágio também não pode. Então, porra, Como seria isso? Se eu fiz o meu trabalho, vou dar o meu exemplo que eu estou agora terminando o mestrado. Se o meu trabalho de TCC, de conclusão, da faculdade foi sobre o tema X, eu não posso pegar esse mesmo trabalho e utilizar ele para a conclusão do mestrado, porque é um autoplágio. Ah, tá. Pô, que legal isso. Nossa. Mas, por exemplo, aí calma, me surgiu uma dúvida com essa tua afirmação do autoplágio. Tipo, vamos supor que eu seja professor e eu produzi uma questão, tá? Essa questão eu apliquei na turma 602. E aí eu apliquei essa mesma questão na turma 603. O fato de eu estar replicando em outro momento é um autoplágio? Não, nesse caso não, porque uma questão é uma obra, a mesma obra que você está fazendo. O autoplágio, por exemplo, eu fiz, nesse meu exemplo, né? Eu fiz na faculdade sobre o tema X, mas no mestrado eu fiz sobre o tema X, mas copiando partes grandes, reproduzindo partes grandes do trabalho que eu fiz lá atrás. Não necessariamente é idêntico, mas o plágio vem daí, o autoplágio vem daí. Quando eu reproduzo partes integrantes que vão modificar a obra, que vão dar interesse à obra ali, sem criar uma obra nova, basicamente do meu trabalho anterior. Então eu não estou trazendo novidade nenhuma, eu estou me reproduzindo. Me repetindo, na verdade. Né? Ó, por exemplo, eu já vou até no caminho da pergunta, eu vou aproveitar que seria nesse contexto. A minha próxima pergunta, inclusive, seria sobre isso, que o Super Jacaré de aqui botou pra gente, que é: qual a porcentagem de uma obra para ela ser caracterizada um plágio? Tipo, tem número de caracteres, tem quantidade de frases, sei lá, cara, tem quantidade de minutos colocados ali num vídeo. Fala pra gente. Então, lembra que no início da live, uns minutinhos atrás, falei que a lei, ela dá muita solução, mas deixa os campos em aberto. Esse é um deles. Por quê? No artigo 46 dessa lei de direito autoral, 9.610, ele diz exatamente o que é exceção e o que não fere direito autoral de terceiro. Tem um inciso, deixa eu ver aqui, porque de cabeça eu já estou, apesar de novo, já estou perdido. Por exemplo, ó, no artigo 46, no inciso 3º, ele fala o seguinte: a citação não constitui ofensa ao direito autoral. A citação em livros, jornais, revistas ou qualquer outro meio de comunicação de passagens de qualquer outra obra. O que são passagens? Qual é o limite dessas passagens? O sétimo, inciso 7º. A reprodução em quaisquer obras de pequenos trechos de obras pré-existentes. O que são esses pequenos trechos? Pequenos trechos é um parágrafo? Isso não está declarado. Não tá. Então, onde que você vai... Mas, por exemplo, vou pegar um exemplo agora aqui do YouTube. Vamos supor que o cara está fazendo uma videoaula. E aí eu sei que o YouTube ele derruba se tu passar acho que de 15 segundos citando o vídeo de alguém que não seja você. Que você não seja o autor daquele vídeo, daquele conteúdo. E aí ele te derruba. Tanto é que quando tem aquele react que acontece na galera de música, ou alguma obra e tudo mais, tem esse tempo e aí o cara que tá fazendo o react, ele fica mudando, né? Ele varia o que... Ele pausa o vídeo e comenta, pausa o vídeo e comenta. É sempre de 15 em 15 segundos. Tem algum tempo... É porque o YouTube deve ter botado isso como uma política dele. E aí quando você entra e aceita, o YouTube botou.
Fez como Mas político. existe Ele fez algum... para se blindar, na verdade, né? Porque ele também, se ele Exatamente. botando material ali, ele está distribuindo. Ou seja, ele está deixando disponível um material que viola o direito autoral de terceiro. Então, ele, para se resguardar, ele fez esse filtro. Ele criou essa regra. Ele criou Entendi. essa regra, mas não tem definido ainda. Então, onde que a gente vai buscar isso? Na jurisprudência. Vai ver o que tem acontecido nos tribunais. Por exemplo, Entendi. porque é complicado, não tem definido, mas, por exemplo, 3/4 de uma obra, que contém uma música, um clipe, por exemplo, musical, 3/4 de uma obra, eu entendo que é uma boa reprodução. Pô, 75%. É, uma boa parte. Mesmo que a obra tenha 3 minutos. Você vai pegar, sei lá... 2 minutos, pô, tá porra? Enfim, tu vai pegar muito. 2 minutos? Não dá. Mesmo, enfim, 2/4, metade, será que é? 1/3? Enfim, não tem como definir. Então a gente busca isso na jurisprudência e é uma discussão judicial isso. É uma discussão que acontece, que está acontecendo, que se eu fosse... Eu sei porque a gente pesquisou isso recentemente no escritório e, de fato, eles estão pegando por aí. 30 segundos, 1 minuto de um vídeo de 2 minutos e meio. Então é mais ou menos essa proporção, tá? Não existe definida, é uma discussão, é o que você vai discutir se precisar no judiciário, mas tem que ter algumas características. Primeiro, é o tempo. Segundo, essa reprodução tem que fazer parte da obra de uma forma que altere ela. Por exemplo, se a obra, nesse exemplo do videoclipe, se o videoclipe está acontecendo e a ausência daquele material violado não faria a menor diferença no clipe, provavelmente você não vai ter mesmo no judiciário, você não vai ter a comprovação de que aquilo ali influenciou no acesso, nas pessoas irem ver, na venda, no que for. Mesma coisa vale para livro, né? Para apostila, por exemplo. Mas, por exemplo, ó, agora eu sou... Desde quando eu comecei a dar aula, cara, eu gostava muito de paródia, né? Então, por exemplo, como eu dava aula de química, eu tinha o funk da ligação química. Sim. Vamos ligar, gatinha, vamos ligar, metal com a metal eu faço a iônica, eletricídio, enfim. Eu tinha várias musiquinhas, pô, tinha lá o... Sabe, eu tinha várias. E aí, qual é o ponto? Paródia. Até que ponto uma paródia que o professor quis criar, né, é um plágio? O que difere? Tem algum bom senso dessa parada? Tem tipo... Sabe? Porque quando abre margem de interpretação é um problema muito sério, cara. Sabe? Então... Não, sim, total. Interpretação é a vida, é a alma. A gente vê isso aí, né? Hoje em dia, no Facebook, redes sociais. Mas, o que você tem sobre paródia? O que você sabe sobre paródia? Primeiro, só pra dizer que eu também fiz uma música sobre a tabela de 8 que eu inventei junto com a minha mãe. Aí, ó. Na época da escola. Isso era comum. Minha mãe é professora de português, né? Então ela me ajudava com outras matérias de uma forma mais diferente. Mas beleza. Mais diferente, mais legal. Mais legal. Ela tem... Então, tem um artigo na lei eleitoral que fala exatamente sobre paráfrase e paródias. Se eu não me engano, aqui, ó, 47, que eu tinha separado aqui. Então, não tem problema você fazer uma paródia, desde que você não implique descrédito, nem de alguma forma faça uma reprodução que não seja verdadeira sobre aquela obra. Por exemplo, eu fiz um cartoon de alguma, sei lá, de um pai com filho, ou de uma mãe com filho, uma coisa assim, e você pega e altera aquilo de uma forma que possa... descaracterizar ou tornar aquilo pesado, dar um descrédito pro autor, que pode acabar gerando um mal-estar para ele, entendeu? Porque dependendo do que você vai mudar, né, você sabe. Então não pode. Mas a paródia em si é problema nenhum, desde que não implique descrédito à pessoa que tá sendo... Agora, por exemplo, ó, só para ilustrar, política tem muito isso. Na política o pessoal faz muita paródia, muita paródia, usa muito ali o jingle, né? Isso. Uhum. Então, a gente vê que vira e mexe alguém se complica por causa disso. Porque imputa fatos que não são verdades, ou até somente não sabe. Então tem essa questão, tem que tomar esse cuidado. Apesar de ser permitido pela lei, tem esse cuidado de não ferir moralmente a pessoa, nem desqualificar a obra, nem implicar nenhum descrédito, enfim. Sim. Agora, o meu é que caiu, Matheus. Loucura. Não, o meu eu aprendi bem aqui, o porta-lápis aqui tá seguro. O meu é mais ou menos. O meu não tá muito bem preso, não. Eu fui dar um like aqui na galera que tava comentando.
Tá, massa. Cara, agora uma pergunta interessante, né? Show. Como, Matheus, aconteceu já comigo, tá? Tá acontecendo, deve estar acontecendo com alguém que tá na nossa live. Seguinte, meu trabalho numa escola privada, trabalho numa escola pública, tá? E aí, escola pública lê-se como em escalas diferentes, tanto municipal, estadual, federal e tudo mais. Na minha escola privada, tem lá meu diretor da minha escola privada. Eles entram e falam para mim, olha, Bernard, eu quero que você produza um material. Então, eu quero que você produza para nossa, desde para a apostila até as questões que a gente vai usar na prova, eu quero que você produza. Eu quero que sejam questões inéditas. Tá. Sim. Eles podem fazer isso sem um contrato, protegendo os direitos autorais, se em algum momento ele replicar isso, se ele reutilizar e tiver de uma certa forma utilizando com os alunos dele, que é o meio que ele, de certa forma, ele rentabiliza o negócio dele, o professor não teria direito a alguma porcentagem? Certo, certo. Qual é o mundo ideal, tá? Qual é o mundo ideal? Sempre tem um contrato. Sempre tem um contrato, um termo. Existe duas situações, que é a licença e a cessão. Muita gente confunde. Muita gente confunde e faz o contrato de um com o nome de outro, tá? Nomenclatura, no fim, pouco importa. Como é que é a diferença? Para facilitar, vou chegar lá. A licença é como se fosse um aluguel. Você está permitindo que alguém use aquela obra ali, aquela questão, o que for, aquele banco de questões, por um período determinado de tempo, que pode ser pago ou não. Beleza. Mas ela vai te devolver. A autoria é sua, a titularidade é sua, tudo é seu. Você está alugando, você está deixando com ela por um tempo para depois ela te devolver, tá? A cessão seria uma venda. Você está vendendo a titularidade, a autoria jamais, a titularidade daquela obra. Então você está dando tudo aquilo que você produziu, você está cedendo, ou seja, você está vendendo para um terceiro. Exato. Então qual é o ideal? Sempre ter um contrato, um termo definindo isso, deixando claro quais são as finalidades da obra, para que vai ser usado, né? Finalidade, qual é o limite de tempo, se vai ter valor envolvido, se a criação do material está incluso no seu contrato de trabalho, por exemplo, se for um contrato de trabalho, está incluso no seu contrato de trabalho como uma atividade comum que você tem como professor, ou se não está, se é um trabalho extra, enfim. Esses pontos contratuais devem ser analisados com cuidado. Por isso que sempre tem que ter alguém... É difícil, tá? É difícil. Quando você vai procurar emprego, você não vai com o advogado para ver PI se está certo ou não. Mas o ideal é que for. Por isso que eu falei, o mundo ideal é que seja isso. Porque tanto para a escola quanto para o professor é interessante. Porque, por exemplo, está tendo algumas causas no TRT, principalmente, justamente por conta disso. A pessoa contratei você como professor, você vai fazer as videoaulas você é química, não é? Não lembro agora a matéria. Eu sou professor de química, sou. Isso. Vou contratar você para fazer as videoaulas de química, e essas videoaulas vão ficar disponíveis por uma determinada série, né? Ou agora, enfim, para a turma toda. Esse contrato deveria ter um prazo de disponibilização, e, passando esse prazo, deveria ser encerrado a exibição dessa aula. Só que, o que eu tenho visto até no judiciário, enfim, o que está acontecendo? O pessoal está fazendo, até mesmo faz o contrato, continua, às vezes, utilizando, às vezes até cessa, enfim, mas digamos que, no nosso exemplo, ele está utilizando o vídeo ainda, passou o prazo, então ele está usando de uma forma indevida, mas quando chega no tribunal, ele diz que, não, era um trabalho que ela já me vendeu, eu já paguei, sei lá, R$600 hora aula, paguei isso, aquilo, outro, tal, para fazer, agora é meu, ela me cedeu. Só que quando teve a sessão, tinha estipulado o porquê. Tinha um prazo. A quantidade de tempo, o prazo e tudo mais. Só que aí você parte da discussão, entra para a discussão. Por isso que eu falo, às vezes a lei ela é boa, mas ela não é tão clara, ela omite certos pontos, ela escura certos pontos. Porque aí entra na questão, que foi um caso desse processo que eu estou falando, que a pessoa cedeu, mas na verdade não era uma cessão, era uma licença.
Então, já que tinha um prazo de tempo e aquilo ia voltar para ela depois, é uma licença. Mas o contrato foi todo feito no nome de sessão e o dono da escola achou que era uma sessão, achou que era dele. E não era, entendeu? Então, foi talvez um equívoco de quem preparou, enfim. Então, o ideal é sempre ter isso contratado, né? Num contrato, tá lá descrevendo como é que pode ser utilizado, o que vai ser utilizado, tal. Principalmente a forma de utilização, bem como o tempo que vai ficar compactuado aqui ali. A não ser que você queira vender mesmo. Vou fazer, vender total. Vou vender. Pô, vou vender, me dá, sei lá, não sei quantos mil aí, não sei, me vende e vambora. E nunca mais reclamo. Mas, a princípio, o ideal é que seja por tempo, até porque a matéria evolui, né? A matéria é viva, né? Ela tem atualização, cara, tem várias coisas. Sim. Mas o grande problema é isso pro autor, falando de um autor professor, né? Seja ele de... em vídeo eu acho que é até mais fácil, mas em questão, em material impresso e tudo mais, é ele fiscalizar a comercialização disso, né? Depois do prazo. Ainda mais quando ele perde o contato com o cara que né, contratou ele, é complexo isso, né? Porque, em tese, ele não consegue mais ter o próprio contato para poder fiscalizar se a questão dele está sendo usada, entendeu? Sim. Então, e aí vem de um outro caminho até, né? Que eu acredito que o melhor dos caminhos para o professor, né? Para ele trazer uma rentabilização no início ali, no curto prazo, é até ele fazer essa venda, cara. Já ceder isso, sabe? Coloca já isso predisposto, porque de qualquer forma vai acabar que você não vai conseguir mensurar. Tá. Então você me explicou sobre essa relação. Existe alguma diferença do setor público e do privado nesses casos, Matheus, ou não? Não, existe a mesma relação em tese. Em tese é a mesma relação. É a mesma relação. Tá. Só a forma de contratação, como é que vai se dar isso. Só a pessoa jurídica que está assinando essa relação com o professor. Tá, entendi. Um resumo. Tá, com um resumo bem sintético é isso. Tá. Outra coisa também que eu acho interessante, que vale muito a pena, e a galera sempre se pergunta. A gente está usando alguns repositórios de conteúdo, tipo Google Classroom, Moodle, Google Classroom, Moodle, enfim. Está usando os repositórios que são gratuitos. Isso. E esses repositórios, vamos partir do pressuposto que eles têm uma segurança, mas como toda segurança de dados, ela é falha. E aí vamos supor que esse conteúdo, ele simplesmente, ele vaze, né, na nossa... Tipo, ele sai daquele controle do repositório. E aí muitas vezes, vamos até um pouquinho mais do dia a dia mesmo. Nem a culpa do, entrou um hacker, invadiu e por segurança tirou aquele conteúdo. Mas você, aluno, pegou, e aí, tu, Matheus, tem um amigo teu que está no mesmo ano que você vai e compartilha com teu amigo aí. Meu professor fez isso aqui que é maneirão. Veio tu também a aula do meu professor, sabe? E aí, cara, o que a gente pode fazer? É isso, foi aluno, essa ideia, delícia, maravilha. Já fui aluno, já fiz isso. Qual é o ponto? Existe alguma coisa que a gente tem que tomar cuidado em relação à nossa relação com o repositório que a gente está usando? Tipo, dar aquela lida no famoso termo de aceite, quem sai aceitando tudo não lê nada, e tudo mais? Existe alguma coisa desse tipo? Não, então, o que a gente deve prestar atenção, principalmente banco de questões, repositório, enfim, é tipo de licença aplicado. Você parte do mesmo pressuposto de quem usa um banco de imagens para compor uma prova ou tipo, fazer uma capa de livro ou uma coisa assim. Por quê? Porque esses bancos, geralmente, eles não têm, eles têm um tipo de licença. Então você tem que ver se a licença desse banco que você está retirando o material que você quer usar, seja imagem, seja questão, seja o que for, tem que ver se a licença permite a utilização. A compartilhar, né? Não, e a forma de compartilhar. Porque existem N formas de licença. Então, por exemplo, eu posso dar uma licença para você compartilhar da forma que você quiser, inclusive comercialmente. Eu posso dar uma licença para você compartilhar da forma que você quiser, mas sem ser comercialmente. Você pode compartilhar, mas tem que dar meu nome. Você pode compartilhar, mas tem que dizer que foi feito blá, 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 blá. Enfim, tem 1000 formas de licença. Então, o principal ponto que você tem que ver para escolher até mesmo esse repositório, esse banco de questões, de imagem, enfim, é o tipo de licença aplicada àquela plataforma, aquele repositório. Isso. Então, olhando a licença, você evita de estar violando direitos de terceiros sem saber. Porque a plataforma ela vai dizer o seguinte: eu não me responsabilizo por quem está botando o material aqui. Eu só estou dando o meio, a ferramenta.
Mas agora, se botou, se não botou, não é ela que vai fazer essa averiguação. Essa gerência, Claro, entendi. isso, em geral, em regra, né? Não posso afirmar nunca nada, mas em regra, as gratuitas. Talvez as pagas já tenham um controle maior, mas as gratuitas, bicho, não tem como controlar, a pessoa vai botar lá, entendeu? Pô, ainda mais porque você tem uma quantidade de dados muito grande, cara, e aí é complexo, né? Você conseguir Sim, controlar tudo. sim, não Tá, tem como. Foi como você legal. falou, fazer a Essa mediação é auditoria de difícil, tudo. cara. Não, sim, não. E Isso. ir atrás também de quem está violando é complicado, não é fácil. Você tem que. Ou alguém vai te contar, ou você vai ver. Você não vai ficar atrás perseguindo. Eu acho complicado, muito complicado. Tá, massa. Então a gente já entendeu a relação com alguém contratando a gente da produção de conteúdo, já entendeu a relação do veículo que a gente está usando. Tá, agora que a gente conseguiu entender para se proteger do conteúdo que a gente produziu e até do conteúdo que a gente está utilizando, vamos para uma parte um pouco mais delicada, tá? Que é a seguinte. O professor, de alguma forma, ele produziu um material e esse material foi veiculado numa mídia que ele não teve controle. A culpa não foi dele, mas foi vinculado, né, de alguma forma na mídia para ele, tá? E aí, esse material, da forma como ele foi veiculado, ele sofreu algumas alterações que, de certo modo, foi considerado de alguma maneira ilegal. Tipo, foi imoral, sei lá, foi antiético com alguém, sei lá, foi uma questão que alguém interpretou que foi, sei lá, racista. Sei lá, cara, tô abrindo aqui. Foi legal, não fazia sentido. E aí, o professor, a pergunta é, mesmo com essa pequena alteração, e aí, leia-se que é aquela famosa, você falou, olha, foi plágio ou coautoria e tudo mais, se ele faz uma alteração pequena e suave dela que seja, e alguém se sente lesado e quer processar, o processo em relação a esse material utilizado, ele deve ser em cima do professor, o professor corre esse risco, ou quem corre é quem compartilhou esse material no site. Tu entende? Eu quero saber se o processo tem que ser em cima do autor, do titular do direito ali, do direito autoral, entendeu? Certo, beleza. Então, primeiro, para a pessoa poder pegar e reproduzir, ou até mesmo alterar, ela tem que ter autorização do autor. Então já começa o primeiro ponto de defesa. Se ela não tem autorização, pela lei de direito autoral, artigo 108, se eu não me engano, ela já está cometendo uma violação de direito de autor. A partir desse ponto. Então, se alguém pega essa questão, altera, já está violando sem autorização, e dá problema, quem vai responder é essa pessoa, e mesmo que se o autor responda, ele vai ter um direito de regresso sobre essa segunda que fez, né? Até porque não faz sentido ele, que não tem nada a ver com a história, porque vai depender muito da modificação. Porque às vezes eu posso fazer uma questão que não no meio que eu vivo, não sei. Essa hipótese é meio até complicada de pensar, porque no meio que eu vivo pode não ofender ninguém, mas em outro pode. Questões religiosas, exatamente. Não sei. Não, é isso. Culturais. Então, o professor de história, ele tá falando sobre outras religiões, aí ele vai falar sobre, sei lá, o candomblé, e alguém se sente afetado porque falou sobre o candomblé de uma forma que foi lida por em algum texto, em algum momento na história que foi lido daquela forma. Sim, ele não pode, muitas vezes ele não tem a intenção, né, aquela coisa, só que a gente não mede a intenção dele. Até a gente tá medindo o fato. Pois é, até porque o professor ele tem a liberdade de cátedra, né? Ele pode escolher a forma que ele quiser para dar aula dele, para disponibilizar o material dele. Óbvio que sem violar leis, né? Mas ele tem essa abertura aí para poder criar esse material. Então, o que me lembra que também não pode acontecer, por exemplo, se alguém filmar a aula, um aluno, por exemplo, filmar a aula, ele não pode filmar a aula. Ele está fazendo um negócio legal ali. Até porque envolve dia a dia imagem do professor, as aulas que estão ali, enfim. Até a questão que você falou, que pega a questão e passa para o amigo, ele não poderia fazer isso sem autorização do professor. Mas é difícil de controlar, né? Isso tudo, e o engraçado é que isso tudo que eu estou falando está na lei, está escrito lá na lei. Então, por isso que no início eu recomendei a leitura, porque tudo isso está na lei. Já está lá, né? Já está lá. Massa. E aí, essa questão vai depender muito da modificação. Quando tu fala, por exemplo, pedir autorização,
Cara, me veio uma parada hiperária que alguém comentou até aqui. Que é tipo assim, vou usar o teorema de Pitágoras, então tem que pedir autorização de Pitágoras. Não. E aí, qual é o ponto da... Eu queria entender um pouquinho sobre o conceito de domínio público. Porque, por exemplo, o teorema de Pitágoras deve já ser domínio público. Sim. Porque alguém pode, né, de alguma forma, usar a lei de Pitágoras. Então vamos falar da lei de Pitágoras e não tem direito autoral sobre a lei de Pitágoras, mas você usa a lei de Pitágoras. Sim. Né? Sim. Então, nesse exemplo específico, no artigo 8º da lei, que fala que não é protegível por direito autoral, conceitos matemáticos. Conceitos matemáticos, projetos matemáticos não são protegidos. Pô, que legal, que maneiro. Mas, voltando ao domínio público, você tem a proteção de 70 anos, enquanto vivo, né, desde que você criou. Passando esses 70 anos, vai começar, se não tiver sucessor, enfim... Não, perdão. A proteção começa 70 anos a partir de 1º de janeiro da morte do autor. Entendeu? Assim, continua em vida. Calma, então se ele morreu, faleceu, por exemplo, morreu agora, morreu hoje. Sim. Vai dia ter mais 1º de janeiro, a partir de 1º de janeiro de 2021. Para os sucessores. Então, 2091, que vai ser domínio público. E aí... É longo tempo, hein? A jornada é longa. Se eu não me engano, Estados Unidos é maior ainda. Dizem que tem até o complô. E varia de país? Eu não sabia disso. Não, então, tem tratados internacionais que tem algumas convenções que são incomuns, tipo Convenção de Berna, TRIPS e tudo mais. Mas essa questão tem país que segue outra data. Então não tem. Tem até uma história engraçada que o pessoal fala, não sei se é verdade. Fala que o lobby da Disney lá nos Estados Unidos é muito forte, que lá era... Agora eu não lembro direito os anos, mas como exemplo, o direito autoral era 50 anos depois da morte. Aí o Mickey estava chegando perto, aí aumentaram para 60, aí o Mickey estava chegando perto, aumentaram para 70. Aí, ó, Paulo, fala do Mickey. É isso, a história é... Fala do Mickey. Dizem que a história é real. Eu não sei, não me arrisco a discutir isso, mas... A dizer se é real ou não. Eu sei que hoje acho que é 95, 90, por aí. Mas aqui no Brasil são 70 após 1º de janeiro da morte do mês seguinte da morte do autor. E se caso não tenha sucessor ou passou esse tempo, vai para o domínio público. O domínio público você pode utilizar, reproduzir, desde que também não afete a moral do autor. Porque senão você pode estar cometendo também um ato de violação de direito autoral. Então também tem esse cuidado. Mas uso à vontade. Cara, me veio aqui uma pergunta muito peculiar. Não sei se alguém te fez essa pergunta alguma vez. Quando você falou, por exemplo, que tem esse vale aí de 70 anos que vira, né, que o direito autoral de quem produziu aquele conteúdo vai até para os, né, não para os suplentes, né, mas para os herdeiros. Sucessores. Isso. O direito autoral de um conteúdo de vídeo do YouTube, vamos dizer que esse vídeo seja um vídeo que esteja monetizando, tá? Uhum. Também deveria ir pro herdeiro? Deveria ir para o sucessor? Sim, é igual música. Existe também direito autoral e direito conexo. O direito conexo, ele abarca quem ajudou a produzir. Então, por exemplo, você vai fazer um clipe musical, você envolve o intérprete, meu Deus do céu, o autor da música, o compositor, envolve o rapaz que vai mexer na remixagem, o de luz, o de céu, não sei o que lá. Vai envolver uma galera. Então, pega tanto direito autoral quanto direito conexo. Então, essa galera toda tem direito de remuneração. Inclusive, eu li recentemente que não sei, a Globo ela passa reprises, né, de novela, tá repassando agora. Sim. Para reprisar, ela tem que pagar todo mundo de novo. Então ela tem que pagar todo mundo, desde de atores até o pessoal de por trás dos panos, que são os operadores de câmera, enfim. Então essa reprise para ela não é algo tão barato, entendeu? Tipo barato, porque ela tem que pagar todo mundo que fez a parte da obra. E é difícil encontrar, às vezes, as pessoas. Então, por exemplo, às vezes alguém pede, passa, não vale a pena ver de novo, passa aquela novela lá, sei lá, não sei, uma novela bem antiga que todo mundo gosta, sei lá, Mulheres de Areia. Só que não é fácil, porque tem gente que já morreu, tem gente que sumiu, tem gente que... Então, é complicado. Pô, maneiro isso, cara. É uma leitura interessante, né? Então, você tá dizendo, por exemplo, para mim, que no futuro as maiores heranças que a gente vai ter vão ser dos digitais influencers. Porque se o conteúdo deles continuarem em vigor dentro das principais plataformas de streaming, monetizando,
os sucessores dele vão ganhar com isso. Sim. Legal. E possivelmente Ó, eles fazem uma empresa para gerir essa propriedade intelectual, né? E daí, olha, o sucessor fica ali, ó, só administrando. Tá. Legal. O Jacared, aqui, o Super Jacared, ele perguntou a quem pertencem os materiais que o professor de universidade federal produz. E aí, pelo que eu entendi com o Mateusão, já tô sendo ousado, tá? Já vou responder Vontade. na ousadia. Quero ver se eu aprendi, tá, Matheus, contigo. Depende, Super Jacared. O que acontece? Se você assinou, né, algum termo no seu concurso, onde você cedia a titularidade dos direitos autorais de todo o material que você produz, pertence, então, por direito à universidade. Caso você não tenha assinado nada disso e não tenha nenhum acordo, pertence partes a você. E aí é como se fosse um artigo científico publicado. Começa a partir... O artigo científico publicado, inclusive, queria até te perguntar sobre isso, Matheus. Sim. O veículo onde você publica o artigo também tem direito autoral ou não? Já que está todo mundo na mesma obra, tipo ali na novela, o cameraman. A revista, não. A revista é o meio A revista que você está Neutral utilizando. não tem. Não. A revista é o meio que você está utilizando para dar publicidade àquilo ali. Tá? Então, eu respondi bem de Super Jacared, inclusive? Do Super Jacaré, sim. Eu ia até chamar uma atenção também, aí já aprendeu. Chamar a atenção também, porque, por exemplo, quando você faz parcerias com a universidade para desenvolver, eu vejo isso muito lá na FRJ. Mas para a parte até de química mesmo. Por exemplo, você vai usar o laboratório, você vai usar os insumos, você vai usar os equipamentos, enfim. Você tem uma parceria sua, da criação do seu projeto, do que você vai criar ali, e da faculdade. Então, eles mesmos fazem um termo, às vezes não é na hora que você passa no concurso, nada disso. Às vezes concurso, igual ele tá botando aqui, o às Rodrigo. vezes é uma reitoria, às vezes acontece como quem chefia o projeto, então não é bem no concurso. Mas existe sim essa questão do termo, o ideal é que tenha, tá? Eu vejo que acontece bastante na UFRJ, principalmente na parte de química, que eu tive uma proximidade maior. Mas existem esses termos que definem esses projetos em conjunto, tá? Fiz um projeto em conjunto. Agora, por exemplo, é mais difícil, pode até responder aí se tiver com entendimento diferente, é até bom que eu aprendo também com vocês. Mas eu acho que é mais difícil acontecer numa universidade federal de alguém que pegue o material que você fez para apresentar como se dele fosse, entendeu? Como se fosse da universidade, a não ser que você faça junto. Por exemplo, você está desenvolvendo um projeto, você saiu da universidade, se aposentou, alguma coisa assim, é mais complicado da universidade por si só, de uma coordenadoria, de uma reitoria, de uma pró-reitoria, pegar aquilo ali e utilizar, continuar utilizando. Geralmente o outro professor já utiliza outro material. Se eu estiver errado, eu peço até que me corrige, mas o que eu acompanho mais é o que mais acontece, né? Eu não sei... Entendi. A galera, e aí eu acho que os artigos, como eles colocaram aqui até nesse caminho, eu lembro porque eu estudei engenharia química na UFRJ, inclusive, na escola de química, então show. Também lembrava um pouco, mas sempre fugi do laboratório. Você teve aula com o Estevão ou não? Sim. É teu pai? Não. Pô, igualzinho, cara. ele é coordenador ele é coordenador do mestrado, Estevão. Ah, tá. Tô brincando. Mas o material de aula não tem o termo, né? Por exemplo, como eles estão botando, né? O material de aula não tem. Material de aula é o que como eu tinha falado antes, material de aula ele pode estar abarcado pelo material que você já teria que fazer para poder dar sua aula. Então ele já está dentro do contrato que você tem, entendeu? A não ser que tenha uma disposição contrária, mas em regra é o que você tem que fazer no seu dia a dia. Agora, se você quer elaborar uma coisa totalmente diferente, uma coisa nova, um projeto, por isso que eu usei o termo de química, que geralmente são projetos que vão dar algum rendimento no futuro, geralmente tem um termo, mas para projeto de aula não é comum. Não tem. Tá, mas ele, por exemplo, ele botou aqui, eu poderia vender esse material de aula, ele poderia vender, já que ele é autor daquilo ali, se ele não está plagiando ninguém, ele pode vender. Exatamente, foi uma criação obviamente dele. Tomando cuidado de não veicular, por exemplo, a logo da universidade. Sim, não, são detalhes assim que aí é uma obra dele. Uma obra dele. Foi o que eu falei. Exatamente. Ele tem aquele programa de curso para dar ali, né?
E dentro desse programa de curso, ele vai escolher a forma que ele vai querer dar. Se ele quiser pegar um livro dele para aplicar para os alunos lerem, ele vai poder, não tem problema nenhum, sabe? Entendi. Cara, agora deixa eu te fazer uma pergunta, duas perguntas, que eu acho que é legal pra gente poder finalizar. Qual a diferença entre propriedade intelectual e patente? Eu não sei essa diferença. Tá. Propriedade intelectual, na verdade, propriedade intelectual é um grande guarda-chuva. Debaixo do grande guarda-chuva tem propriedade industrial, direito autoral e conexo, né? Mas vamos botar direito autoral como principal. Dentro da propriedade industrial tem marca, Tem a patente, desenho industrial, indicação geográfica e tal. Dentro do direito autoral tem tudo isso que a gente já falou, mais o software. Então, Porra, legal. Propriedade intelectual é um grande guarda-chuva que dentro dele tem essas duas principais. Propriedade industrial e direito autoral. Por isso que a Jovem Gênios tem o direito autoral e não uma patente, porque ela tá na área de software. Pô, moleque, bonito agora, hein? Pô, agora... Caralho, aí. A patente, na verdade... Heitor, me contrata como estagiário, hein, Heitor? Se ligou que eu aprendi, né? Bom demais, tá? Massa. A patente, cara, tem requisitos, assim, é diferente, é bem diferente. Tá. Vamos também numa outra coisa que eu sei que já aconteceu com um professor amigo meu, tá? O cara dava aula num curso, que esse curso era pequenininho. Então, nesse curso que era pequenininho, ele produzia material do curso. Certo. E aí, na questão do material do curso, o curso deixou de ser um curso e virou uma rede. E aí começaram a usar o material do cara. Só que na hora quando ele foi feito, ninguém tinha dimensão, né? Ninguém tinha dimensão do tamanho que ia ser aquele material, aquela propagação. E aí, na hora que você está vendendo algum material para uma turma de 20 alunos, o impacto que tu vai ter em relação ao direito autoral, se for cobrar, é muito pequeno. Mas quando tu pega 20 mil alunos, começa a ficar mais interessante. Teria eu, professor, que produzia um material para um curso lá do fundo de quintal, que eu não tinha ideia que ia ficar daquele tamanho e tudo mais. Eu teria como revogar, tipo, não sei se é revogar, mas é tipo, cara, fala, essas questões aí, apostila, que hoje é premium da rede e tal, fui eu que fiz. Ele pode? Ele tem direito de fazer isso? Ele pode fazer isso? Primeiro tem que ser analisado se ele teve algum tipo de contrato com esse curso pequeno. Vamos supor que ele não teve, porque era um curso pequenininho, cara. Tipo, tá no computador dele, tá ali na pasta dele do Word. Ele pode, pela lei eleitoral ainda, ir contra quem está utilizando. Porque ele pode reivindicar a autoria da obra a qualquer momento. Mesmo que as pessoas saibam, ele pode chegar e falar, essa obra é minha e eu quero que você pare de utilizar. Beleza. Ele tem que comprovar só. Tem que comprovar. Só tem que comprovar. Inclusive, bem lembrado, só para fazer uma parte, esse ponto é interessante. O direito autoral, a proteção nasce quando você cria o material. Não precisa de um registro, igual marca, igual depósito de uma patente. Então, ele nasce quando você cria. O grande pulo do gato que o pessoal fala para fazer o registro é justamente para comprovar quem é o titular, quem é o autor e quando que ele foi criado. Então, por isso que o registro é indicado, que aí vem o registro na Escola de Música, na Biblioteca Nacional, enfim. Eu sei porque a minha noiva, ela é compositora e ela registra faz lá no antes dela lançar, ela registra. Exatamente. Depende e aí ela comentou, por exemplo, que, tipo, não pode fazer uma alteração. Tipo, se hoje eu não gosto de uma palavra, amanhã eu decido mudar, já é uma outra obra. E aí é uma doideira, maneiro. É interessante, inclusive. E aí, então, ele pode chegar e pedir para parar de distribuir o material, parar para fazer um monte de coisa, enfim, tem como fazer muita coisa aí, tá? Mas o ideal é que sempre tenha um contrato, fica redundante, mas o miolo do direito autoral ali, o que você tem que se preocupar, primeiro, fazer obras originais, não reproduzir nada de ninguém, sem ser dentro dos pequenos trechos, das pequenas passagens, tá? Que ainda não é definido, mas todo mundo tem a noção do que é pequeno, né? Por exemplo, uma questão... Entendi. Pô, eu vou ter que reproduzir uma questão para criar uma apostila, vou ter que reproduzir um material de uma coisa. É pequeno, você vai reproduzir uma parte pequena, sempre dando a autoria, sempre dando a origem da obra, isso é importante, tem que ser a autoria e a origem. Então, por exemplo, eu vou pegar a citação do Bernard, que veio do livro X dele, então tem que botar os dois. Bernard, livro X, tal. Não posso só jogar. Acontece muito da pessoa pegar um material da internet e pegar de um site qualquer que não deu nem autoria quando o site pegou. Exemplo, vou pegar uma imagem para usar numa questão que eu vou fazer. Direto. A professor fazia direto, eu fazia direto.
Eu vi um caso que o cara, ele não trabalhava com isso, mas ele fazia cartoon, quadrinho, né? Ele fazia quadrinho na hora vaga, ele mora nos Estados Unidos, fazia o quadrinho na hora vaga, postava no blog pessoal dele, alguém pegou desse blog pessoal, compartilhou na dele, dando fonte, dando tudo, ok. Veio o governo federal, pegou o quadrinho, botou no Enem e deu fonte o blog da segunda pessoa. Então ela já violou, entendeu? Agora, quantos milhões de alunos viram um quadrinho e não sabem que o autor é o cara? Entendeu? Então você vai calcular o dano de reconhecimento moral em cima Senti o dano. Eu senti o dano. É isso. Porque imagina a quantidade de alunos que fizeram o Enem. Aí tu pega aquela base... milhões, sei lá quantos milhões. Exato. Bom. E aí, eu conversando com ele, eu falei, cara, mas e aí, você não fez nada? Ele falou, não, a Rob nem mora no Brasil, mas enfim, podia, né? Se fosse eu, não é a mesma história. Se fosse a gente ia tentar ser notificado pela nossa questão. Pô, mas cara, que legal. Mas Matheus, então, acho que a gente tem que ter cuidado. Não, então, massa. Cara, Matheus, acho que a gente conseguiu falar sobre tudo, né? Cara, as perguntas aqui foram riquíssimas, o papo foi hiper divertido, hiper legal. Pô, fico muito feliz que aprendi mais sobre coisas novas. Todo papo que eu troco com vocês, pedindo algum documento, alguma licença, eu aprendo alguma coisa nova. E, como diz, né, a galera, o Heitor, ele me falou uma vez isso, que a gente faz contratos no amor, porque quando tiver na dor tem um contrato. Então, o contrato, quando tu vai negociar com o seu gestor da tua escola, da tua universidade e tudo mais... Não é porque, caramba, você está desconfiando dele. Não. É só para poder estar escrito e você ter um recurso, um respaldo do que está escrito. Sim. E aí isso é muito legal, essa mentalidade, porque isso facilita, né, a nossa interpretação e possivelmente isso pode ser a chave para poder te defender e até para você poder monetizar com o conteúdo que você produziu hoje. Né? Então isso é bem legal. E eu acho que é muito pertinente. Fala. Até porque o autor ele tem interesse que a obra dele alcance o maior número de possíveis de pessoas possíveis. Então ele não está ali para barrar a utilização. Ele está ali para barrar a utilização indevida. Então a pessoa tem que ter isso na cabeça, que na verdade a produção que ela está tendo é benéfica tanto para ela quanto para o terceiro, se ela estiver usando o material, né, de forma ok, legal, e que ela não vai ter dor de cabeça com isso. Agora, com escolas, com cursos, essas coisas, foi o que você falou, não faz o contrato por desconfiança, não faz um termo por desconfiança, faz um termo porque se um dia se precisar, é igual casamento, todo mundo entra achando que vai dar certo pro resto da vida, e às vezes não tá. Então, dá ruim alguma coisa. Uma hora pode dar problema. Então, é melhor já ter definido o que vai acontecer, como vai acontecer, do que não ter nada. E aí, porra, tu vai ter que procurar alguém, fazer uma ajuda, enfim, é complicado, é mais difícil, é mais complicado. É mais difícil, mais caro e toma mais tempo. Muito mais caro. É isso. Gente, cara, Matheus, brigadaço, cara, por ter ficado aqui com a gente, ter falado, foi hiper maneiro. De verdade, obrigado. Show. Se quiser deixar uma palavrinha final pra galera, deixa pessoal, aí. Assim, eu sou muito chato com esses termos, por exemplo. Eu gosto de ser mais detalhista com o que vai fazer. Então, o que eu aconselho, assim, como palavra final? Preste atenção, sugere um contrato, faz alguma coisa, vê se não replica nada de ninguém, vê se não comete um autoplágio, vê se quando for citar, não custa nada botar fonte, não custa nada botar origem, entendeu? Se tiver uma relação com a empresa, preste atenção como está sendo essa relação, pede ajuda a alguém, procura um advogado, procura alguém que possa te auxiliar, não custa nada e você vai se dar bem melhor do que se estiver sozinho, abandonado. Com certeza. Galera, final dos assuntos aí, final dos recados. 3 coisas importantes, Matheus, toda vez a gente dá esses 3 recados. Primeiro, vocês sabem, toda terça e toda quinta tem live. Terça-feira que vem a gente vai falar de redação inteligente com a Cris Miura, a CEO da Pontui. Né? Então assim, gente, hiper diferenciado o software da Pontui, a concepção sobre os conceitos de redação, como eu consigo metrificar a redação de forma online, como fazer isso. Então assim, o assunto vai ser sobre redação inteligente lá com a Cris, que vai ser a convidada, tá? Segunda coisa muito importante, você quer estar por dentro de conteúdos como esse que a gente colocou, entre outros conteúdos, a gente tem um grupo no Telegram e no WhatsApp.
né? Esse conteúdo no Telegram e no WhatsApp, eles estão lá no nosso link da bio. Entra lá no nosso grupo, que é legal. E a terceira coisa é que a gente espera vocês da próxima vez. Quero agradecer a presença de todo mundo. Bota coraçãozinho aqui que a gente acha hiper bonito. Tá terminando já. Vanessa, espero que você tenha ficado feliz. A Vanessa foi uma das que pediu. Super Jacarete, quer que tenha de novo o Matheus contigo. Eu acho que o Super Jacarete é teu brother. Eu acho que ele é teu brother, tá vendo? Heitor, a galera da FCM LOL, indico, tá precisando de advogado, eu não falo da boa pro fora não, tá? Essa galera é diferenciada, demais, demais, demais. Tá bom? Galera, abraço.